Olá, aqui estamos dando início a mais uma edição do programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui ao vivo e convidando você para participar. Envie sua mensagem. A transmissão é feita através do YouTube e também do Facebook. Veja que já aí na tela já estão aí os canais para que você possa, então, entrar em contato, fazer sua participação. Inclusive, você pode perguntar também dentro do tema do nosso programa. Mas antes de falar da temática, vamos chamar aqui para a tela o nosso Ronaldo Gomes, nosso querido amigo, companheiro aqui do programa, para a sua saudação. Bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, saúde, gratidão a todos, gratidão a Deus, sempre que possamos nós, eu e Marcos, sermos o intérprete apenas dos nossos próprios anseios, em busca da verdade que vem do nosso Pai Maior. Gratidão. Muito bem. Nós, a cada programa, nós sempre temos um tema diferenciado e nós temos feito temas trazendo aqui para o programa educadores espíritas que deixaram obras publicadas ou que as têm publicado. Hoje, o verbo vai ficar no passado, porque nós estamos trazendo um educador espírita recém-desencarnado, desencarnou há pouco tempo, que fez um trabalho maravilhoso e nos deixou um grande legado. Eu estou aqui me referindo, e vou mostrar aqui na tela a capa do livro que nós vamos utilizar hoje, estou me referindo ao Walter Oliveira Alves. E nós vamos utilizar dele este livro, Prática Pedagógica na Evangelização, volume 1, que são, na verdade, 3 volumes. Antes de falarmos do tema, deixa eu falar um pouquinho do Walter Oliveira Alves. O Walter era lá de Araras, no interior do estado de São Paulo. Ele fez parte do Instituto de Difusão Espírita. Nesse instituto, ele coordenou todos os trabalhos de evangelização da infância e da juventude. Escreveu diversos livros, todos voltados à educação. O Walter Oliveira Alves era formado em pedagogia, foi professor universitário, também formado em filosofia, além de palestrante. E na internet é possível encontrar uma série de vídeos em que ele fala sobre a pedagogia espírita, é praticamente um curso. Eu tive o prazer de conhecer o Walter Oliveira Alves no início da sua carreira, depois as circunstâncias da vida humana nos afastaram, mas sempre acompanhei o trabalho dele, ele que lançou lá em Araras, pelo Instituto de Difusão Espírita, o encontro anual de evangelizadores, que durante muitos e muitos anos formou evangelizadores espíritas com propostas propostas pedagógicas ligadas à utilização das artes, a qual o Walter era muito ligado. Então, hoje, nós, deste livro, então, Prática Pedagógica na Evangelização, volume 1, Conteúdo e Metodologia, nós vamos utilizar um trecho, que, na verdade, é apenas o trecho inicial, a parte inicial do capítulo 2, que tem por título A Verdadeira Natureza do Homem. Claro, na visão espírita. Ronaldo, eu já ouvi falar que o Espiritismo diz que a nossa verdadeira natureza é espiritual. É isso mesmo? É por aí que nós vamos navegar hoje? Pois é, e olha, pelo visto, isso não vai durar dois programas, não. Pode ter certeza disso. É um assunto vasto, muito importante para que nós possamos compreender essa verdadeira natureza, porque a luz do Espiritismo, ele abrange todos os aspectos, inclusive o aspecto moral e intelectual.
e principalmente a natureza do homem na visão espírita e espiritual. Eu vou ler um trecho, Marcos, desse texto, que é muito importante, e aí nós vamos nos debruçarmos num outro ponto, em O Livro dos Espíritos, para que possamos dar uma compreensão no segmento até onde o Walter ele é feliz porque ele vai aqui, ele quer tratar do assunto até pedagogicamente falando. Isso é bacana, isso é importante, mas não tem como você fugir, como espírita, dessa importância na visão espírita, pedagogicamente falando. Então, vamos lá. A verdadeira natureza do homem. O conhecimento da verdadeira natureza do homem é indispensável ao educador que pretende auxiliar a criança. Bom, isso aí é importantíssimo. Não há como desvencilhar o conhecimento da verdadeira natureza do homem e, mais do que isso, seria importante, quando eu falo seria, porque a escola, as instituições de ensino, até mesmo a faculdade, não faz esse campo, não investe, não invade este campo do conhecimento sobre essa verdadeira natureza, como ele diz aqui, indispensável educador que pretende auxiliar a criança. Eu vou abrir um parênteses aqui, que não significa ser o expert do assunto. Não, mas quando nós temos uma visão de todos os aspectos material e espiritual, nós, professores, educadores, que estamos à frente da educação, e vai auxiliar em muito nesse processo ensino-aprendizagem. E ele diz, o espírito imortal, filho de Deus, herdeiros da perfeição, a evoluir, a desenvolver suas potencialidades. E aí, Marcos? Começar aí, depois eu vou falar sobre a questão do Livro dos Espíritos. Muito bem, Ronaldo. Bem, vamos então conversar sobre esse destaque que você fez, que é o início, né, do texto do Walter Oliveira Alves. Eu concordo com você, Ronaldo, e como concordo com o Walter, né, que conhecer a natureza, né, do homem, da criança, realmente é indispensável para qualquer professor, qualquer educador. Mas é fato, você abordou bem, é fato que isso não é explorado como deveria ser nos cursos de formação para o magistério. Essa é uma grande realidade, né? Porque nós temos que entender que o ser humano ele é bastante complexo, porque ele é, ao mesmo tempo, um ser biológico, é um ser espiritual, é um ser moral, ele é um ser histórico, ele é um ser cultural. Olha a complexidade. E dependendo da visão que nós temos sobre o ser humano, é como nós vamos trabalhar com ele. Se eu considero que esse ser humano nasce, vive e morre, e que quando ele está na infância ele só tem que obedecer os adultos, isso é uma visão sobre a natureza dele. Agora, se eu considero que ele seja uma alma, depende como que eu considero que seja essa alma, quer dizer, qual é a minha visão sobre alma, porque existem diversas. O Espiritismo tem uma concepção sobre a alma. Outras doutrinas religiosas e filosóficas têm outras concepções sobre o que seja a alma. Para nós, é a individualidade criada por Deus, pensante, que faz a sua própria evolução e que é destinada à perfeição. E aí, você também teria que discutir, dentro dessa natureza do ser humano, a grande pergunta, né? De onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui. Essas duas perguntas são essenciais para qualquer educador, qualquer professor. Até porque, não é, Ronaldo? Você, tentando responder essas perguntas, você vai se reavaliar também enquanto educador.
Será que, enquanto educador, eu existo apenas para dar aula desta ou daquela disciplina, neste ou naquele curso, seja lá em qual segmento de ensino? Ou será, né, que, fazendo essa reavaliação, o meu papel, a minha missão vai além? Ou seja, ela engloba, sim, você ser professor desta ou daquela disciplina, mas vai além. Porque é a questão de você não ser apenas o professor que dá aula, mas ser o educador, que está preocupado com a sua autoeducação, os exemplos que você dá e também com a formação integral, moral, desse ser que está aí na sua frente e que, neste momento, é aluno. Mas antes de ser aluno, não é, Ronaldo? Ele é um ser humano. Isso não pode ser esquecido. Ou pode ser esquecido. E agora? Mas essa é a questão, porque ele aqui ele se debruça, é muito rico. Se nós fôssemos parar aqui, o assunto aqui ia ficar só nesse pedaço, desse parágrafo aqui, porque é enriquecedor, é esmiuçar para que nós, como você colocou também muito bem, porque nós também vamos nos reavaliarmos durante o processo, vai nos ajudar ao esclarecimento, ao nosso próprio desenvolvimento como educador, vai ampliar nossos horizontes, porque eu vou também me inserir nesse contexto, e é o que mais nós fazemos. Quando eu digo nós, claro que tem aí muitos que não fazem, mas a maioria ainda faz, seguindo alguns aspectos de apenas o ensinar, ponto. A ensinagem e conteúdo. Mas quando eu me entero que aquele ser é um ser como eu também sou um ser, eu começo a me enxergar, a tentar também a me ver como um problema e uma solução, porque eu trago em mim alguns fatores psíquicos e que vários precursores levaram pelo lado material e também espiritual. Temos Piaget, Vygotsky e por aí vai. Temos Freud, temos Piaget, como eu citei aqui, mas muito mais do que esses precursores e muitos outros, eles conseguiram trazer para nós visões de aprendizado na infância, nos ajudando. Montessori, olha aí quantos, vou parar aqui para pensar, Marco, muitos deles nos ajudaram. Agora, o Walter traz uma questão importante, que é esmiuçar a parte com a doutrina espírita, nessa visão sobre o educador, sobre a educação, numa visão pedagógica espírita. Porque aqui, ó, o último item diz a desenvolver suas potencialidades. Mas de que potencialidades estamos falando? Vamos tentar responder. Só o sentimento? Só a inteligência? Só o afeto? E aí, Marcos? Pois é, essa colocação do Walter, aliás, antes de falar das potencialidades, porque você colocou muito bem aí a questão da visão pedagógica, né? Isso é muito importante, porque há uma diferença entre pedagogia e educação. A pedagogia, assim, a grosso modo, numa conceituação bem simples e sintética, a pedagogia é a ciência da educação. E a educação seria a praxis, né? Ou seja, a prática dos estudos realizados pela pedagogia. Tá? Mas muitas pessoas confundem uma coisa com a outra, né? E quando se fala em fazer planejamento, essas coisas, todo mundo vai para a metodologia, vai lá para a prática, vai lá para a prática de ensino, né? Para a didática, mas esquecem que existe uma filosofia de educação e uma pedagogia por trás disso. E a pedagogia espírita, que foi tão defendida pelo Herculano Pires e pelo Walter Oliveira Alves, ela tem por base uma filosofia espiritualista sobre o ser humano. Ou seja, nós temos uma resposta bastante clara sobre quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E para a doutrina espírita,
Todos nós somos seres criados por Deus. Deus, quando nos cria, nos entrega em germen todo o potencial, olha aí as potencialidades, para desenvolvermos. Bom, aí a pergunta que você fez. Mas que potencialidades são essas? Bom, elas estão em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o da inteligência. O segundo grupo é o do sentimento. E nós temos que desenvolver todo esse potencial. Então, o intelectual, o cognitivo e também o afetivo, emocional, desenvolver as virtudes, corrigir as más tendências, combater vícios, paixões, etc. Então, todos nós temos um potencial. Leon Denis foi outro grande pensador espírita. Ele lembra que nesse potencial, você, por exemplo, na área intelectual, você tem que desenvolver o pensamento e a razão. São duas coisas que precisam ser desenvolvidas. Na área sentimento, você tem que desenvolver, por exemplo, a vontade, o querer. Isso é fundamental. E, claro, o amor. Então, olha o leque abrindo. Não? O leque agora está abrindo. Aí alguém vai dizer, mas espera um pouco, eu tenho tudo isso? Claro que tem. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu vou trazer aqui para o programa o depoimento de uma querida amiga espírita que faz parte do nosso grupo de estudo. E ela, então, estava dizendo assim, Marcos, mas na prática, como eu aciono esse meu querer, essa minha força de vontade? E ela tinha acabado de passar por um episódio muito difícil da vida dela, inclusive teve que tomar medicação, e que não fez muito bem a ela. Então eu perguntei assim, vem cá, no último encontro nosso de estudo, você não pôde participar porque você não estava nada bem. Mas agora você está participando aqui do nosso encontro de estudo e muito bem, obrigado. O que foi que você fez para mudar da água para o vinho ou vice-versa? Não, eu quando percebi que a medicação não estava me fazendo bem, que eu estava... eu procurei minha médica, liguei para ela, para que ela me fizesse o atendimento assim, assado, para não sei o quê, para que eu... Viu? Isso é acionar o querer, a força de vontade. Porque você pode se entregar à depressão, você pode se entregar àqueles efeitos colaterais da medicação, mas quando você percebeu o que estava acontecendo, você disse a si mesmo, epa, não posso ficar assim. Isso não é normal. Eu tenho que reagir. Preciso procurar a minha médica. E você se movimentou, procurou. Tá? E aí, passado 3 dias, você está aqui, sorrindo, está toda tranquila, participando do estudo. Viu como nós temos a força de vontade, que é um potencial. Então, nós temos sentimento, nós temos sensibilidade, nós temos inteligência, nós sabemos pensar, nós sabemos raciocinar, mas temos que desenvolver isso cada vez mais através do processo de educação de nós mesmos e com os outros. Então, esse é o leque das potencialidades do ser humano, que é esse espírito criado por Deus. Vou aproveitar a sua fala e a deixa, porque eu me debruço muito, já há algum tempo, você sabe disso, e você também, eu continuo na lida, que não é fácil, escola, eu vejo muitos colegas já fora do ponto de equilíbrio, justamente tudo isso que você está falando. Que lidar com o outro ou com os outros não é fácil, porque nós acabamos nos esquecendo de uma coisa simples. Eu estou lidando com o outro ou com os outros, mas, na verdade, estou lidando comigo mesmo, porque nós estamos lidando com seres humanos, e nós, às vezes, esquecemos que nós estamos também no planeta Terra. Somos também seres humanos. E não há como você desvencilhar a sua vida, ou tanto quanto pessoal, da vida profissional. E você disse bem, quando eu me vejo num momento de violência, entre aspas, em várias situações, eu acabo saindo do ponto de equilíbrio. Uhum.
Por quê? Qual a razão? E aí vem o ponto de equilíbrio ou de desequilíbrio em várias situações, que está ligado ao nosso emocional, sentimento, e à nossa inteligência. São os conflitos que nós entramos em várias situações. Não aguento mais. Marcos, não aguento mais. Ai, meu Deus, essa rotina, não aguento mais. Aí entrando, aí vem as férias, você relaxa um pouco, melhora um pouco, volta, tudo de novo. Vem o carnaval, descansa um pouquinho, vem os feriados, mas a rotina que se segue é sempre a mesma, tanto a profissional quanto a particular. Enfim, essas potencialidades não estão intrinsecamente ligadas só no aspecto pedagógico quando eu estou na minha profissão como educador. Ou não, Marcos? Ou será que é só isso que nós estamos lidando aqui? Bom, você tocou num ponto agora que é importante. Rotina. Rotina sempre existirá. Mas, claro, todos nós temos uma ou mais determinadas rotinas, tanto familiar, profissional, social e assim por diante. Então, e a rotina é importante, porque a rotina leva você também a ter uma disciplina, saber se planejar, se organizar. Acontece que a rotina não pode ser entediante. A rotina não pode ser uma coisa meramente repetitiva. Nós somos seres humanos, você lembrou bem aí agora. Não posso esquecer que eu sou um ser humano e eu tenho um potencial criativo, imaginativo, e eu preciso sempre colocar isso em prática. O problema, sabe, Ronaldo, é que boa parte dos professores, eles se deixam levar por essa rotina entediante. Ou seja, ele formata uma maneira de fazer, de ser, de utilizar aqueles materiais e responder às burocracias pedagógicas e administrativas, mais ou menos sempre do mesmo jeito. E é claro que chega uma hora que ele vem com essa expressão que você utilizou: não aguento mais isso aqui. Mas quem foi que disse, pedagogicamente falando, que nós não podemos fazer diferente? Que nós não podemos inovar, criar, nos renovar diariamente dentro dos conhecimentos que vamos tendo e dessa interação com os outros. Isso é muito importante porque eu preciso estar sempre aberto a aprender. Quando eu estou aberto a aprender e a interagir com os outros, mesmo tendo uma rotina, ela nunca será idêntica, ela nunca será uma mesmice, ela não vai ser um peso enorme em cima de mim. Pelo contrário, porque você vai com todo o prazer lá para a escola e já pensando, bem, quais serão os desafios de hoje, hein? O que será que eu terei pela frente? Como é que eu vou fazer? Hoje eu preparei não sei o quê, hoje eu acho que eu vou explorar não sei o que lá. Essa tem que ser a dinâmica da vida, porque senão, não apenas você não vai aguentar mais ser professor na escola, como você não vai mais aguentar seus filhos em casa, você não vai mais aguentar seu esposo ou sua esposa, você não vai aguentar o seu patrão e vai por aí afora. Então, um potencial, né, Ronaldo, também é a criação, a inovação, a transformação. Isso também nos pertence. O Mestre Jesus nos dá esse exemplo. Se pararmos para observar a vida de Jesus como educador, como mestre que ele fora, ele tinha momentos de reflexões, de meditações, para voltar ao ponto de equilíbrio. Se nós ficarmos, quando eu digo na rotina, e você retratou bem, é numa mesmice, que a rotina tem um lado bom, mas o problema é a mesmice. E de que mesmice, ou de qual mesmice, nós estamos aqui retratando em relação à educação? Uma delas, eu faço todo um planejamento, belíssimo, para a semana. Está ali o planejamento. Aí eu chego no primeiro dia, ou na primeira semana, foi tudo por água abaixo. Porque eu me prendi,
Mas tem uma palavra no planejamento que se chama flexibilidade e que ela não é usada. Eu tenho de estar preparado, apesar do planejamento, para adequar este mesmo planejamento às situações adversas que, porventura, e com certeza, irão vir. E aí, Marcos? Exatamente isso, Ronaldo. É aquela história, você planeja. Aí chega, por exemplo, segunda-feira, né? Então passou o fim de semana, segunda-feira. Aí a turma está toda agitada, aquela coisa toda, e você começa, gente, por favor, vamos ficar quietos, em silêncio, eu tenho que dar esse conteúdo para vocês hoje. E aí você se prende nisso, e você briga com a turma toda, e você se prende, porque você tem que dar esse conteúdo. E você lembrou bem agora, calma, flexibilidade, saber se adaptar também às circunstâncias. O que é mais importante? Você conquistar os alunos, interagir com eles, ou ficar brigando o tempo todo, né, para que você possa dar aquele conteúdo naquela aula, que no fundo, você não consegue, né? Não vai acontecer. Vai passar o tempo e quando você perceber, ó, você não conseguiu dar o conteúdo. Aí é que entra o desespero. Assim não é possível, eles não me deixam dar aula, agora eu estou com o conteúdo acumulado, eu vou ter que puxar amanhã o que eu já devia ter dado hoje. Calma, professor, calma, calma. Isso estressa. Mas você pode pegar com isso assim, e aí, minha gente? Como é que é? Eu tive um professor, ele era espetacular realmente, né? Foi a época que eu estava na faculdade, né? Então eu estudava à noite, e ele sabia que muitos chegavam já estressados, cansados, porque já trabalhavam, não sei o quê. Ele entrava em sala de aula contando piada, brincando conosco, não sei o quê. Gastava, entre aspas, gastava lá 5, 10 minutos, e aí, não sei o quê, papapá, e aquela coisa, então, vocês viram isso? E aí ele ia puxando para o que ele queria, né? Que era passar o conteúdo, né? Trabalhar conosco o conteúdo lá da disciplina a qual ele estava à frente. E aí a aula, que não era uma ensinagem, porque ele era muito interativo, aí a aula, e ela ia acontecendo de forma natural, e era prazeroso para ele e prazeroso para nós que éramos os alunos. Olha que coisa maravilhosa. Então, dá para fazer sempre. Então, rotina, sim, ela existe, mas não é para ficar nessa mesmice, não é para esquecer a flexibilidade, a criatividade, e em tudo, né, Ronaldo? Porque nós somos seres humanos, Sim. não é só na escola, enquanto professor, Sim. mas é na vida como um todo, né? E prosseguindo, ele diz, Walter, a doutrina espírita oferece-nos esse conhecimento de maneira clara e concisa, e o educador necessita estudar não apenas porque pretende ensinar tudo o que nós estamos falando, tais princípios à criança, mas porque precisa conhecer a verdadeira natureza desta criança para melhor auxiliar o desenvolvimento de todas as suas potencialidades. Você também deu um exemplo aí do professor. Mas vamos lá. O embasamento científico espiritual desta teoria foi estudado em parte na obra Educação do Espírito e não poderia ser repetido aqui, onde nosso objetivo é voltado à prática pedagógica, como nós falamos aqui. Eu vou prosseguir um pouquinho, Marco, porque o assunto ele vai estender na pergunta do Livro dos Espíritos. Mas precisamos compreender como o espírito se manifesta em cada etapa de seu desenvolvimento e como ele pode compreender em cada uma dessas etapas os princípios das leis universais que regem nossas vidas, hoje contidas na doutrina espírita, compreendendo a si mesmo e ao meio onde vive até chegar ao meio universal, ou seja, partindo do micro para o macro, construindo ou reconstruindo em si mesmo tais princípios, desenvolvendo a razão e o coração, a inteligência e o sentimento,
atingindo as regiões superiores da alma, estimulando sua ação norteada pelo sentimento elevado e nobre, desenvolvendo assim as potências do espírito. Bom, a pergunta que eu vou tentar fazer com que o Marcos possa nos ajudar, que é pergunta difícil, coisas difíceis, eu jogo para ele. Então, vamos lá. Os animais e o homem. Ora, Ronaldo. Ronaldo, o que tem a ver os animais e o homem com tudo, com toda essa belíssima situação que o nosso companheiro Walter está nos trazendo? Mas vamos lá. É para que nós possamos compreender a natureza do espírito. Imortal, material, quando está encarnado, mas não perdendo a sua essência espiritualizante. Vamos lá. Os animais e o homem. Pergunta 592. Marcos, quer ler para nós, por favor, a pergunta e a resposta? Deixa eu abrir aqui. Estou abrindo o Livro dos Espíritos. Você ainda está abrindo. Vou pedir o nosso companheiro aí para poder, Tavares, anotar essa falha, por favor. 592. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Questão 592. A pergunta, então, de Allan Kardec. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm, nesse terreno, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. Só um instantinho. Porque essa pergunta me chamou a atenção. Porque nós, educadores, muitas vezes falamos, meu Deus, eu tenho um cachorro em casa que me atende muito mais do que as crianças que eu tenho lá. Esses pestinhas não dá. Isso aí foi mandado, não me leve a mal. Isso é uma das frases muito conhecidas no meio. E tem outras tantas. Mas, quer falar alguma coisa, Marcos? Não, pode seguir. Então, me chamou a atenção. Eu falei, essa pergunta e a resposta dos espíritos é fundamental, é importantíssimo, para que possamos compreender a resposta do espírito com que o Walter está nos trazendo. Vamos lá. Vamos, então, à resposta dos espíritos, que é a seguinte. Sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce às vezes muito abaixo, ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais, e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para prover as suas necessidades e a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Ponto. Que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Os dois principais mandamentos, amar a Deus e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Se Deus é amor, e o que ele diz aqui, reconhecer o homem pelo pensamento de Deus, nós somos co-criadores, então a essência que há em nós é amor, é sentimento. Aí, Marcos, agora eu vou embaraçar tudo aí. Se nós somos esses sentimentos, por que ainda teimamos em caminhar por caminhos
distorcidos ou pelo orgulho ou pelo egoísmo, porque, afinal, não somos animais, isso está claro, óbvio. E ele deixa claro que filósofos discutem, às vezes, assuntos e estão todos eles errados. Por que eu falo isso? Porque na educação nós temos princípios básicos. Ora, quando nós nos comparamos ao animal, eu tenho um animal e você já teve, o animal, você realmente ele te obedece, mas ele tem as suas limitações. Só que nós, como seres pensantes, ao educar e ao nos educarmos, nós nos esquecemos de dar os limites, que é um princípio básico da educação. Assim como a natureza também, como diz os espíritos, nos dão esse limite. Se nós ultrapassamos esse limite, olha eu aí, gratidão. Muito obrigado aí, estamos juntos. Se a natureza nos dá esse limite, a educação também nos dá o limite. Tudo demais que vem fora do limite são os excessos que nós cometemos. E aí vem as aberrações, os problemas, as problemáticas do processo ensino-aprendizagem, seja dentro de casa ou seja na escola. Compreendeu, Marcos? Eu deixo um pouco vago às vezes para que possamos compreender que está em nós, nessa reconstrução ou construção uns com os outros, porque nós temos sentimentos e temos razões. Agora, o que mais nós vemos também, que é o segundo ponto, é desrespeitamos essa natureza e o processo de desenvolvimento de cada ser dentro das suas próprias limitações, que são as fases da criança, pré-adolescência e por aí vai. Quando não muito, forçamos essa natureza num forçar da maturidade em terra criança, quando a criança ainda está ali, mas nós forçamos essa maturidade. Quando não, nós dificultamos essa maturidade, dizendo a um momento que ela já é uma mocinha, ou ele é um mocinho, mas em outro momento ainda são muito pequenos para compreender certas coisas. Enfim, nós mesmos acabamos por nos perdermos durante todo esse processo. É verdade, Ronaldo. Aí nós temos realmente muita coisa a conversar realmente a respeito disso. E a doutrina espírita é muito clara, e isso aqui abala a educação. Nós somos espíritos ou almas imortais, dotados de todo o potencial divino que estamos desenvolvendo ao longo de diversas existências, que são chamadas encarnações. Nós não nos confundimos com os animais, porque os animais vivem pelo instinto, tendo tudo que eles necessitam na natureza. Nós vivemos pela inteligência, pelo uso do pensamento e do livre-arbítrio, porque somos construtores da nossa própria evolução. A criança não pode ser vista apenas e tão somente como aquele ser de corpo frágil e de tenra idade. Não, a criança é um espírito reencarnado. A criança também pensa e tem sentimento, tanto quanto nós adultos, mas que externa a inteligência e o sentimento de forma diferenciada de nós adultos, porque esse espírito está na fase de desenvolvimento da infância, depois da pré-adolescência, depois da adolescência, da juventude e assim por diante. O Walter Oliveira Alves nos lembra aqui da necessidade de nós sabermos compreender essas fases e saber trabalhar com elas, obedecendo os limites que você colocou dentro de cada fase. E o educador, ele não pode, você colocou muito bem, numa hora qualquer, dizer, olha assim, ó, você já está um mocinho, você já está uma mocinha, você tem mais que ser responsável pelas coisas.
Aí, depois, numa outra hora, escantear, dizendo, não, você é muito criança, né? Isso não é para você agora. Afinal de contas, é muito criança ou já é o ser responsável porque tem que assumir as coisas? Essa nossa dubiedade na educação é que provoca traumas, problemas no desenvolvimento desse espírito. E, acima de tudo, nós, como educadores, precisamos ser grandes observadores. Porque o Espiritismo nos chama a atenção para o que o Espírito está trazendo das suas existências passadas, tanto a nível intelectual, com as ideias inatas, quanto a nível sentimento, com as tendências de caráter. E observar as tendências de caráter é fundamental para melhor educar esse espírito, porque senão depois ele vai ser aquilo que ele efetivamente é, se a educação não fez a devida influência. Os espíritos, ao responderem aqui a Kardec, nesta questão 592 do Livro dos Espíritos, então eles são muito claros. Parem com essa mania que vocês têm de querer se comparar a determinados animais. Sim, eles podem ter mais destreza do que vocês, ok. Eles podem ter um corpo físico mais robusto, mais forte do que o que vocês têm, mas parem de fazer esse tipo de comparação, porque vocês já atingiram o reino nominal. Vocês já são espíritos dotados de livre arbítrio, de consciência de si mesmos. Os animais não têm isso. Tanto que, quando eles desencarnam, eles não respondem pelo que fizeram, porque eles vivem pelos instintos. Somente nós, os seres humanos, os espíritos reencarnados, é que respondemos pelo que fazemos, porque fazemos pensando, raciocinando, escolhendo, decidindo, com mais ou menos sentimento. Então, nós estamos numa fase evolutiva completamente diferente. Mas o problema, Ronaldo, é que tem muito educador, seja pai, mãe, professor, tem muito educador que acha que criança nem pode pensar. Se é que criança pensa, se é que criança é inteligente, porque eu já vi educador dizendo, olha, a geração atual, eu vou falar com toda sinceridade, é formada de um bando de crianças burras. Será? Pois é, Marcos, aí é que está o problema. E aí vamos desconsiderar a cultura, os aspectos culturais, a influência do meio, os momentos diferenciados da política que interferem naquele momento. Olha quantas coisas nós já comentamos aqui, já nos debruçamos sobre todos os aspectos. O processo educacional. Então, é o que ele fala aqui, o embasamento científico e espiritual desta teoria foi estudado em parte na obra Educação do Espírito. Que é um outro livro dele, do Walter. Que é um outro livro dele. E que ele vem trazer para nós justamente essa importância agora dessas potencialidades do espírito, tentando nos despertar para que realidade nós educadores, nós espíritas, nós pais, enfim, os que estão à frente, como ele diz, como estamos estimulando e norteando o sentimento elevado e nobre e desenvolvendo as potencialidades do espírito. Se nós mesmos ainda estamos num processo de confusão mental, educacional. Marcos, aí vem uma pergunta. Não porque somos espíritos ou somos educadores, mas para quem está nos assistindo, tentar entender, porque pode ser de qualquer religião, e aí é importante isso. A religiosidade, ela ajuda muito nesse momento. A religiosidade, não a religião. Porque ela vai se debruçar no espírito. Porque senão vai parecer para muitos
que nós queremos que a doutrina espírita é a ponta do iceberg da verdade. Não é isso que nós estamos tentando. Nós estamos tentando mostrar, como os espíritos nos mostram, que essas potencialidades são do espírito, pela qual todas as religiões falam do espírito. E Jesus, como mestre, fez esse trabalho desenvolvendo as potencialidades do espírito, entre a moral e a inteligência. Ou não tem nada a ver, Marcos? A vida de Jesus como exemplo disso. Tem tudo a ver, né? Se nós atentarmos bem ali para o Evangelho, nós vamos ver que em nenhum momento, pelo menos os evangelistas não citam isso, em nenhum momento Jesus reuniu todos e disse assim: eu estou trazendo para vocês a doutrina do cristianismo. Simplesmente não existe isso no Evangelho. Nós só vemos o nosso Mestre Jesus falar de Deus como Pai amoroso, justo e sábio, resgatando o amai-vos uns aos outros, o perdão das ofensas, a necessidade do nascer de novo para podermos cumprir os desígnios divinos e assim por diante. E Jesus foi, acima de tudo, um grande moralizador. Então, em nenhum momento ele disse que estava aqui lançando uma nova religião. Tanto que ele também não solicitou a nenhum dos 12 discípulos que eles largassem o judaísmo. Você não encontra isso lá no Evangelho. Em nenhum momento ele pede, agora para me seguir vocês têm que largar o judaísmo. Não. Agora ele diz, para você me seguir, você tem que largar o apego aos bens materiais. Para me seguir, você tem que fazer o esforço da sua renovação moral interior. Isso sim, isso ele ensinou. Tanto que a palavra o cristão, e na sequência cristianismo, isso vai vir depois, quando eles juntaram as duas palavras, né? Jesus, o nome, e Cristo, que significa o enviado, né? O missionário, né? O enviado de Deus. E aí foi o Lucas, o evangelista Lucas, que vai sugerir, mas isso é depois que Jesus já havia retornado ao mundo espiritual, é que ele vai sugerir, porque eles não sabiam como se designar. Então, eles diziam que eles eram as pessoas do caminho, em referência à Casa do Caminho, que foi fundada pelos discípulos lá em Jerusalém. E usavam outras expressões. Quando Lucas é que pensou e deu a sugestão, gente, olha só, Jesus não é o Cristo, ou seja, o Messias, o enviado? Por que não passamos a nos chamar de cristãos? E aí todo mundo achou isso, puxa, beleza, gostei. E aí pegou. Aí eles começaram a se chamar de cristãos e vai surgir, então, ao longo do tempo, o cristianismo, ou seja, a doutrina que tem por base os ensinos de Jesus. E aí você fez a diferença entre religião e religiosidade. Claro, religião é uma coisa, religiosidade ou espiritualidade é outra, porque é a questão da crença na alma e a fé nessa crença e também na criação divina. Uma fé, obviamente, que precisa ser raciocinada. Trabalhar a religiosidade ou espiritualidade na educação da criança é fundamental, é a essência do ato educativo. Se depois ela vai ter uma religião, é a escolha de foro íntimo. Claro que os pais, tendo já uma religião, devem sim apresentá-la aos filhos, mas sem exigir que eles aceitem e sigam aquela religião. Bom, vamos tocar em miúdos e colocar de forma bem prática. Eu sou espírita.
Então, frequento o centro espírita, estudo o espiritismo e procuro viver conforme os princípios da doutrina espírita. Devo levar meus filhos para a evangelização do centro espírita? Sim, com toda a certeza. Devo conversar com eles sobre a proposta de vida do espiritismo? Sim. Agora, devo dizer a eles que eles têm que ser espíritas? Não. Eu tenho que trabalhar com eles, né, o homem ou mulher de bem. Tenho que trabalhar com eles o sentimento de religiosidade, eles aprenderem a fazer ao próximo somente o que queiram que o próximo lhes faça. Isso que é o mais importante, e que eles compreendam que precisam ser honestos, que precisam ser humanizados, que é isso que vai transformar a própria humanidade. A religião propriamente dita, ele vai escolher no seu devido tempo, mas sabendo o que é, porque os pais mostraram para ele e ele vai desenvolver. Agora, Ronaldo, nós temos assistido na atualidade muita gente religiosa, não estou falando só aqui de padres, pastores, sacerdotes ou dirigentes do centro espírita, pessoas, de uma forma geral, que proclamam a sua religião, mas que andam fazendo barbaridades. Por quê? Porque essas pessoas têm uma religião, mas não têm religiosidade, que é o sentimento. E aí você tem, na verdade, só teoria, né? Ou aquela prática ritualística que você faz semanalmente, mas isso não está, na verdade, dentro de você. Ou seja, não está lhe transformando. Perfeito, Marcos. Chegamos ao final e gostaríamos de tocar num ponto na próxima semana que a própria lei, diretriz e bases, enfim, agora o BNCC ajuda muito. Nós temos aí, além da cidadania, que é o moral e ético, temos aí o socioafetivo, o socioemocional, que é trabalhar esses aspectos, que também ajuda em muito. Já é o começo de um processo dentro da educação para que ambos estejam interligados nesse aspecto de trabalhar esses princípios das leis universais. Muita paz. Marcos, obrigado. Tavares, a todos que estiveram conosco, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, mais uma vez, pelo carinho e atenção. E vamos dar continuidade, porque o assunto é muito profícuo. Sem dúvida, Ronaldo. Grande abraço a você, a todos. Até porque nós não exploramos todo o texto do Walter Oliveira Alves. Ainda tem um trecho aqui muito importante para ser conversado. E está aqui o nosso compromisso, que no próximo programa, semana que vem, nós vamos bater o texto do Walter Oliveira Alves, né, o pensamento do Espiritismo, com o que nós temos na lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as suas diretrizes, porque nós vamos perceber que não estamos falando sozinhos. Se você não pegou desde o início do programa, está vendo agora, está aqui o livro na tela novamente. Nós estamos hoje baseando a nossa conversa, e vamos fazer isso semana que vem, nesta obra do Walter Oliveira Alves, Prática Pedagógica na Evangelização. Isso aqui é o volume 1, porque esta obra tem 3 volumes. Nosso abraço a você, o nosso carinho, está aí nos acompanhando, o que vai assistir este vídeo depois, que possamos estar sempre envolvidos nas doces vibrações do nosso Mestre Jesus, prosseguindo na construção da era do Espírito, do mundo de regeneração, tendo no Espiritismo a nossa diretriz, porque o Espiritismo revive o Evangelho, os ensinos de Jesus nessa visão da alma imortal e da reencarnação. Paz em seu coração, um grande abraço, até semana que vem.